Olá, paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. O Espírito Santo fala pra gente no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 18, está falando de uma roda cheia de olhos. Ali são os olhos de Deus. Os olhos de Deus estão por todo lugar. As lutas, as batalhas, pessoas te humilhando, não está oculto aos olhos de Deus. Por muitas das vezes você pode achar que isso está oculto, que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. E hoje o Espírito Santo fala para a gente, no livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, está falando que o povo do Senhor perece por não conhecer a palavra. E nos nossos dias de hoje não está diferente. Quantas pessoas que estão perecendo? Quantas lutas que em vez da gente ganhar, a gente está perdendo? Deus não fez a gente para ser perdedor, mas sim para ser vitoriosos. Então veja bem, as lutas que por muitas vezes que nós estamos perdendo é porque nós não conhecemos a palavra do Senhor. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, uma grande tempestade que o apóstolo Paulo passou. E aquela tempestade foi uma grande tempestade que aquele povo, acostumado já com tempestades, ele temeram aquela tempestade. Entanto que eles jogaram as coisas fora deles para que o barco não afundasse. Por muitas vezes você está com medo do seu barco afundar, de você perder essa luta, de você perder essa batalha, mas hoje, da mesma forma que Deus deu vitória para Paulo e para todas aquelas pessoas, Deus também vai dar para você. Mas a diferença é, Paulo, como hoje o Espírito Santo traz para a gente, no livro de Salmos, capítulo de número 18, no versículo de número 28 até o 31, uma diferença. Aqui está falando no Salmo 18, e no livro de 2 Samuel, capítulo 22, o profeta Samuel escreveu de uma vitória que Deus deu. Aí o salmista Davi, resumindo o 2 Samuel, veio escrever o Salmo 18. Vamos dizer assim, uma resolução da palavra. Resumiu e colocou aqui pontos que por muitas das vezes passamos despercebidos. E hoje o Espírito Santo, da mesma forma que livrou Davi dos seus inimigos, e Davi tinha um inimigo de destaque, como está falando aqui, de Saul, Deus também vai livrar você. Por muitas das vezes o inimigo hoje seu, e um inimigo de destaque na sua vida pode ser uma enfermidade, pode ser uma doença, pode ser o desemprego, uma separação, uma dor que você está sentindo. Porque tem dores de destaque, tem preocupações de destaque. Uma hoje preocupação que pode ser destaque para você são seus filhos, a sua esposa, o seu marido. E isso é destaque, isso é o que? Um ponto forte que você ora pelaquilo. E o interessante que está falando aqui, muito claro, que Deus livrou dos seus inimigos e de Saul. A diferença é que Deus livrou Davi, livrou o apóstolo Paulo desses grandes inimigos, foi por causa de uma oração. E hoje, quantas pessoas que estão perecendo por não orar, por não conhecer a palavra, por saber que aqui tem vitórias, que aqui tem livramentos, tem saúde, tem paz, as pessoas estão perecendo. Vamos lá na palavra, no livro de Salmos, capítulo 18, versículo de número 28, fala bem assim: porque tu, Deus, acenderá a minha candeia, ó Senhor, o meu Deus iluminará as minhas trevas. Nós vemos que falar de trevas são de problemas, são de escuridão. Quantas pessoas hoje que estão na vida do conformismo? Se você hoje está num ambiente escuro, se você não for lá e acender, você vai ficar nesse ambiente escuro. E por muitas vezes pessoas hoje estão nesse ambiente escuro, não está vendo a porta, como está falando em Apocalipse capítulo 3, que a porta já está aberta, é porque você está no conformismo. Você está o quê? Deitado, prostrado, não se levantou para ir lá acender a luz. Nós vemos no livro de Salmos 119, versículo número 105, fala que Jesus é o quê? A nossa luz. Luz que vai iluminar os nossos caminhos. E quantos caminhos que você está perdido? Quantos caminhos que você já se desanimou, não quer continuar? Nós vemos no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 12, que fala que Jesus é a luz.
É Jesus que vai fazer o quê? Como fez com Davi, que colocou Davi o quê? Uma candeia, iluminou a candeia dele, acendeu a candeia dele. Quantas candeias que estão o quê? Apagadas? Quantas candeias que está apagada e você não está enxergando a porta da felicidade, a porta do trabalho, a porta da restauração na sua vida? E por isso que você está o quê? Parado, estagnado. Mas vamos mais um pouquinho, o versículo número 29 fala: porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. Quando falamos de esquadrão, nós temos dois exemplos: um esquadrão de navio de guerra e um esquadrão de pessoas, um exército numeroso. Nós vemos aqui uma pessoa cheia do Espírito Santo, Sansão. Ele não foi lá e matou 1000 pessoas só. Ele foi lá e matou 1000 guerreiros com a queixada de jumento. O interessante é que a palavra fala que a queixada de jumento era jogada, não tinha valor nenhum. Mas na mão certa, ela tem muito valor. Você na mão de Deus tem um valor enorme. Um valor que a Bíblia fala que nós foi comprado pelo sangue de Jesus. Não foi nem por ouro e nem por prata. Você, meu irmão, na mão de Deus, você é vitorioso. Sansão, na mão de Deus, ele matou 1000 guerreiros. 1000 guerreiros pode ser 1000 problemas. Todos os dias, meu irmão, tem uma canção que fala que todos os dias nós temos que matar um gigante. Muitas pessoas estão lá e matando só um gigante. Davi, ele foi lá e pegou 5 pedras. Por que Davi pegou 5 pedras? Por causa de 5 gigantes. Golias e mais 4 irmãos de Golias, como está falando no livro de 2 Crônicas. Mas vamos mais um pouquinho, e fala no versículo de número 30, fala: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos aqueles que confiam. O interessante é que fala bem assim: o caminho de Deus é perfeito, mas nós vemos no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo de número 21, que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas no final leva para a morte. Quantos caminhos que você acha que é perfeita? Quantas pessoas que você acha que é perfeito? Mas no final essas pessoas vão lá, te machucam. Mas no final essa pessoa vai lá, puxa seu tapete. Então, há amizades que você acha que é perfeita, mas Deus já falou para você afastar dessas pessoas. E você continua lá, sendo ferida, machucada por elas. Mas nós vamos mais um pouquinho. Fala no versículo 31. Porque quem é Deus? Não, desculpa, porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Aí no livro de 2 Samuel, capítulo de número 2 Samuel, capítulo 22, versículo de número 2 e 3 fala o que está falando aqui no versículo de número 2 do Salmo 18. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em que confio, o meu escudo, a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. A águia, ela buscava o lugar mais alto para fazer o seu refúgio. Até os Estados Unidos escolheu a águia para colocar na sua bandeira, porque ali a águia simboliza força, simboliza uma pessoa que vai voar alto. O interessante é que aqui Davi fala que ele saltou muralhas. Então é a águia, ela voa, ela passa por cima dos obstáculos. Quantas pessoas que estão prostradas, quantas pessoas que vê o tamanho do problema, ele faz o quê? Fugir. Mas não, o livro de Salmos fala que os montes, que o mar vai recuar quando nos vê. Esses problemas, ele tem que recuar quando vê você. E por muitas das vezes o problema vai diante de você para te derrubar, para te ferir, para colocar você prostrado no chão, para passar por cima de você como pegar um rolo e passar por cima de você machucando, te esmigalhando você. Mas Deus não fez você para ver você desmigalhado, chorando na lama, não. Deus fez você para você ser vitorioso. Sabia que Deus fala na palavra que Ele já escolheu a gente antes da gente ser o quê? Formado. Nós ali já vencemos uma grande batalha diante daqueles grandes e numerosos espermatozoides. Ali Deus já viu você e já falou: é você que eu quero. Porque diante daqueles tantos espermatozoides,
Deus poderia tirar pessoas ali, médicos, doutores e muitas outras profissões, mas Deus escolheu você, porque Deus quer aperfeiçoar você. Deus quer que o nome dele seja exaltado na sua vida. E você está colocando o nome de Deus, por muitas das vezes, na lama. Nossa, é pesado, irmão. Sim, por você não conhecer a palavra. Aí você está deixando os problemas vencer você, sendo que Deus fez você para ser vitorioso. A enfermidade, no livro de Isaías 53, fala que Jesus já levou ela. Ela não é sua, ela pertence a Jesus. A pobreza, Jesus já falou que fez-se pobre para fazer você rico. A pobreza não é sua, é de Jesus. Irmão, da mesma forma que Deus foi lá e falou com o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o povo perece por não conhecer a palavra, no nosso dia de hoje não está diferente não. As pessoas estão perecendo por não conhecer a palavra. Hoje o Espírito Santo fala para a gente, no Salmo 18, versículo de número 29, está falando de esquadrão, está falando de quê? De numerosos exércitos, está falando que Davi soltou muralhas. Você também pode soltar muralhas. Qual a diferença de Davi ter soltado e você não? Por que o Espírito Santo fala muito de qual a diferença? A Bíblia fala, meu irmão, que Deus não faz exceções de pessoas. Se Davi soltou muralha, eu também posso, você também pode. Então, vamos agarrar da mão de Deus. A mão de Deus é forte. O braço de Deus está estendido por mim e por você. Os ouvidos de Deus não estão agravados, não está tampado para ouvir o nosso clamor. Deus é um socorro bem presente. Livro de Salmos, capítulo 34, versículo 8, fala para provar Deus. Uma comida você sabe se ela é boa se você provar. Deus, você vai saber se Deus é bom se você provar. E eu convido hoje você para provar Deus, recebendo Jesus como Salvador da sua vida, porque Jesus está voltando. Não convido você para receber uma religião, porque por muitas das vezes, se você crê nessa água, você é um religioso. Mas eu convido você para crer no Deus do impossível. No Deus que fez Davi ser vitorioso. No Deus que vai fazer você ser vitorioso. O interessante, meu irmão, que a Bíblia fala para a gente que Deus, Ele é o socorro bem presente. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu já profetizo na sua vida que tudo que fosse para dar errado nessa semana venha dar certo em nome de Jesus. Deus abençoe, um forte abraço e fica com Deus.